E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Roberto e nós vamos continuar com a nossa aula de design gráfico, ok? Então presta atenção no vídeo, pausa, volta até você entender, porque está bem tranquilo, tá? E esse vídeo é a segunda parte do nosso exercício e começamos naquele vídeo anterior, tá bom? Então segue comigo que é sucesso, tá bom? Então bora para esse vídeo. Com o nosso programa aqui aberto, tá? E de antemão a gente já consegue observar aqui que temos formas simples no nosso primeiro exercício aqui de hoje, tá? Primeiramente você vai fazer aqui um retângulo, certo? Aumenta a espessura lá em propriedades, tá bom? Ferramenta de seleção e aumenta a espessura dele. Assim tá ótimo. Primeiramente vamos analisar a parte de cima deste cardápio. Olha só, nós temos o nome esfirras, tá? Esse nome esfirras ele está levemente arqueado, tá certo? E como é que a gente faz para fazer ele perfeito assim, do jeito que está aqui? Bom, muito simples. Você vai pegar a ferramenta da curva de 3 pontos, tá? E aí você vai desenhar uma linha para fazer essa leve curvatura, ok? Então, logo depois disso, muito fácil, ferramenta texto, e aí você já pode adicionar um texto clicando sobre a linha. E o nome dele é esfirras, certo? Só isso mesmo. Aumenta um pouco mais a fonte para ficar igualzinho, tá certo? Opa! Pronto, assim tá ótimo. E vamos colocar uma fonte bem gordinha, né? Eu gosto muito dessa Wheels Bold. Ela é muito legal porque ela não é esse tipo de fonte padrão, cheio. Ela tem umas curvas leves, suaves, que dá aí um aspecto mais moderno, né? Então tá aqui, ó. Tá pronto já. Só arrastar para lateral. Tá certo? Selecionar todo o texto aqui. Pronto. Esfirras. E aí, vamos só fazer aqui uns leves ajustes no texto. Tá bom, galera? Prontinho. Ferramenta. Excluir segmento virtual. Tá certo? Aí você passa ela como se fosse uma faquinha em cima da linha. Pronto. E aí ficou só o nosso texto maravilhoso. Tá certo? Vou dar uma achatada aqui de leve para ficar mais parecido. Tá? E tá aqui o nome esfirras. Tá bom, gente? Então vamos lá. Perceba aqui na parte do background que nós temos uma forma geométrica muito parecida com uma estrela complexa, né? Então nesse caso nós vamos utilizar a ferramenta de mesmo nome, tá? Dentro da polígono nós temos estrela, tá? E na estrela podemos aqui definir quantos lados forem necessários. Eu vou contar aqui, ó, quantos lados tem essa forma, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Temos aí 16 pontas. E aqui nas propriedades você altera para 16 também. Tá? E aí é só esticar ela. Ela vai ficar mais ou menos no mesmo padrão. Tá certo? A nossa é um pouco mais pontuda, né? Mas dá pra dar uma esticada, né? Uma modificada para ela ficar mais cheinha, tá certo? Não precisa ser perfeito como tá, mas só a ideia de você criar uma estrela, né, já é muito válida. E aí por fim utiliza a ferramenta conta-gotas, tá? E pega esse cinza e aplica como cor e na borda também do meu objeto, tá? Agora nós vamos partir para o preenchimento, né, com as informações, tá bom, gente?
Então, vamos lá. Eu vou até fazer por cima aqui, depois só arrastar. Um ponto. Carne. Opa. Carne. Bota vários pontinhos. Certo? R maiúsculo e o cifrão. E o preço. Tá bom, gente? E o preço para ficar mais bacana. Novamente eu vou fazer uma alteração de fonte, tá? Para não ficar esse padrão que o Corel sugere, tá? Eu vou pegar uma fonte mais similar. Essa é uma fonte que se encaixe bem aqui na proposta. Opa, parece que essa aqui já atende aí o pré-requisito, né? Então vamos lá. No mesmo texto, você dá um Enter, 2 ponto, queijo. E aí, bolinhas, mais uma vez, 0,59. E o 3, né? Calabresa. Bolinhas. 0,59. Prontinho. Aqui eu já vou posicionar no meu. Olha só. Olha aí que visual bacana. Gente, e não tem segredo. Para continuar fazendo o resto, é só continuar escrevendo o texto com uma fonte menor, tá? Utilizar Arial, né? Desse outro de baixo, tá certo? Assim também como uma fonte diferenciada aqui no fim. Tá bom? Então não tem nenhum mistério, certo? Agora, eu gostaria de ir para o exercício mais legal, na minha opinião. Esse aqui eu acho fantástico, certo? Eu acho ele muito bonito de se fazer. E também as ferramentas que a gente utiliza, eu acho uma técnica incrível. Então vamos criar aqui uma elipse perfeita, segurando o Ctrl, tá? E aí nós vamos fazer o mesmo recurso que a gente fez lá naquela aula onde teve a engrenagem 3D e tudo, tá? Nesse caso, tecla mais para duplicar a minha elipse e diminuir, tá certo? E aí é o seguinte, nós vamos selecionar as duas, tá bom? Vamos selecionar as duas e vamos dar um P para centralizar, tá bom? Deixa eu tirar aqui o exercício anterior. Pronto. E tá aqui, vou deixar aqui mais ou menos aqui do lado, tá bom? Vou selecionar as duas elipses, ferramenta o quê? Aparar, tá bom, gente? Dessa vez, nós vamos pintar ela diretamente. Como aquele exercício a gente teve outros passos. Esse aqui nós vamos já pintar, tá bom? Ferramenta conta-gotas, seleciona essa mesma cor e aplica. Olha aí, maravilha. A bordinha também, para ficar bem parecido. Faz o aparar, né? E coloca a cor. Nós vamos fazer, tá? Esse pontilhado, tá certo? E aí é muito fácil. Ferramenta elipse, tá? Segurando o ponto ele faz um círculo perfeito, tá certo? Letra P para centralizar. E aí você vai mudar o tracejado, tá certo, gente? Você vai mudar o tracejado, tá? Somente na elipse de fora, tá bom? Pronto. E aqui nós vamos definir também uma cor para ela, tá? Eu vou pegar essa cor azulzinha aqui do letreiro, tá bom? Esse azul bege, acho que é. E agora é o seguinte, pra gente fazer esse nome aqui, ó, Creative Service, tá? A gente precisa criar uma outra elipse, tá bom? Então vamos lá, a gente vai criar uma outra elipse aqui, certo, gente? Mais ou menos no mesmo tamanho, tá certo?
mais ou menos no mesmo tamanho. Bem próximo. Letra P, centralizou. E agora nós vamos fazer o seguinte: nós vamos escrever o texto, né? Em cima da linha, tá bom, gente? É a Creative Services. Creative Services, certo? A fonte está muito grande, tá? Vamos ter que diminuir ela. Tamanho 14, acho que é o ideal. Lá na letra C, dá espaço e ele vai subindo, tá bom? Vai subindo, vai ficar num ponto ideal, acho que é mais ou menos por aqui. Beleza, gente? E aí é o seguinte, aqui, ó, vamos ter que fazer uma outra elipse para criar o de baixo também, tá? Então são processos separados, tá? Então, primeiramente a gente tem que separar o texto da elipse, tá bom? Aí vem aqui, ó, propriedades, tecla para cima, tá? Aqui na nossa ferramenta, que é a distância do caminho, tá certo? Então, ó, afastando ela, beleza. Aí vem aqui, ó, ferramenta excluir segmento virtual, você apaga a elipse, tá bom, gente? Apaga a elipse e é sucesso, tá certo? Depois disso, só reposiciona o teu texto para ele não ficar assim flutuando, né? Então, ó, você vai aproximando ele, tá? Teclas direcionais, sempre com objetos selecionados, é muito importante. Se não selecionar, ele não vai obedecer os comandos, tá bom? Perfeito. E agora nós vamos dar a cor, né, para ele, para finalizar, tá certo? Pessoal, lembra que eu falei que precisa criar uma outra elipse para fazer o outro texto de baixo? Então, eu estou aqui analisando enquanto eu estou fazendo aqui e eu tive uma ideia. Que tal a gente duplicar isto, certo? Duplicar e simplesmente posicionar na parte de baixo. Vamos ver se ele funciona dessa maneira. Então, tecla mais, já criou aqui a minha cópia. Vamos ver se lá vai funcionar, né? Vamos ver se aqui ele funciona. Então, aqui é o seguinte: primeiramente, nós precisamos modificar esse texto. No caso, o texto ali é Creative Services também. Então, beleza, nem precisa modificar o texto, somente a cor do objeto e o posicionamento. Então vamos lá. Vou espelhar aqui horizontalmente, depois verticalmente, tá? E agora vamos posicionar ele corretamente aqui na parte de baixo. Olha só como foi simples, tá? O seu mesmo nome ficou muito mais fácil pra gente, tá? E eu vou pegar a mesma cor aqui, ó, tracejado, e aplicar no texto. Pronto. Feito isso, né? Falta apenas 3 itens. O nome Orbit e os anéis, né? Desse meu Saturno. Tá certo? Vamos fazer os anéis. É muito fácil. Olha só. Ferramenta elipse. Desenha uma elipse bem achatada, tá? Tecla mais. E aí você reduz a outra, certo? Mais ou menos assim. Vou até aumentar um pouco aqui. O que nos interessa aqui, gente, é fazer um objeto que possua essas características aqui, tá bom? Então, seleciona as duas, tá certo? E aí faz aparar. Tá bom, gente? Tá aqui, ó. Já temos o nosso objeto, tá perfeito. Dá uma achatadinha nele, uma esticada, tá bom? E aí, ó, você duplica, né? Deixa um aqui e vamos trabalhar primeiro nesse. Esse aqui você vai rotacionar. Clica mais uma vez, vai no cantinho e ele rotaciona, tá
bom? Depois só posiciona ele ali corretamente. As pontinhas devem encostar na parte pontilhada, tá? Então vamos ajustar isso. Olha só. Aqui a gente já teve um upgrade, né? E aqui a mesma coisa, tá? Rotaciona até ficar perfeitamente ajustado. Encosta ele aqui também. Prontinho, perfeito. Vamos aplicar as cores, tá bom? Aplicado com sucesso. E agora o nome Orbit, né? Nome Orbit. Então vamos lá. Muito fácil. Ferramenta texto. Digita tudo minúsculo. Orbit. Tá? E aí você só precisa agora achar uma fonte que seja bem parecida com a da logo. Tá bom? Vamos ver aqui. Berlim. Não. Essa aqui também não. Essa aqui também não. Eu vou escolher essa aqui. Né? A chapa Halpla. Aqui, nome Orbit. Tá? Vamos centralizar ele aqui. Ferramenta conta-gotas, tá certo? Seleciona, pega a mesma cor do Orbit e aplica no objeto. Tá bom, gente? Então, vamos só finalizar aqui. Feito com sucesso. Gente, para você ver como existe aí uma série de coisas que a gente precisa fazer no programa, tá certo? Então, junto com esse vídeo, vou anexar também lá no grupo a atividade para ele, tá certo? Então, um forte abraço para vocês e até a próxima. Valeu! Voice is getting nearer, heart is pumping, thoughts are running wild. We got a good thing going, why we gotta feel amplified. Staying to the morning, countless hours spending by your side. You look at me, I'm soaring, seeing all the truth behind your eyes. See you, for a moment even hope that I can feel you.
Why do I feel like I linger? Linger between the words to say the words to remember. Now we're here to take control over your body and over your soul. We're gonna take back everything and lose it all. Lose it all. We lose it all.